Quando comecei a investir, perdi mais de 3.000 euros em 6 meses. No início começou tudo da melhor maneira possível. Comprei a minha primeira ação e passado uns dias vendi com mais de 40% de lucro. Senti-me um gênio e achava que já sabia tudo o que precisava de saber sobre investimentos. Daí para a frente, sempre que comprava uma ação e via o mercado a subir, comprava ainda mais com medo de perder o comboio. Pois bem, nem tudo é um mar de rosas e eventualmente o mercado começou a cair e teve uma queda de quase 30%. E tenta adivinhar, nesse período não investi nem mais um cêntimo porque estava com medo que o mercado continuasse a cair e cheguei a ter um prejuízo no meu portfólio de mais de 3.000 euros. Com o tempo, e já com mais de 5 anos de experiência a investir, consigo olhar para trás e perceber que fiz tudo ao contrário do que devia. Hoje vou mostrar-te os 5 erros mais comuns que vejo a maioria das pessoas ao cometer quando começa a investir. Quase toda a gente comete estes erros e muito provavelmente tu também já caíste em algum, ou quem sabe, e não estejas a repetir sem te dares conta. Mas não te preocupes, presta atenção aos erros que vamos ver agora e pode ser que te consiga ajudar a evitar algum destes erros. Fica até ao fim, porque no final do vídeo vou partilhar contigo qual foi a ação que me fez perder milhares de euros quando comecei a investir. Um dos principais erros das pessoas ao começar a investir é ter expectativas totalmente fora da realidade. Pensam que é só investir 500 ou 1.000 euros numa ação hoje e que acordam milionários no dia a seguir. Ou que apenas precisam de investir em meia dúzia de ações que distribuem dividendos e agora sim podem viver do rendimento passivo e ir fazer um mochilão para o Sudoeste Asiático. Não queria ser eu a transmitir-te esta mensagem, mas não é assim que as coisas funcionam. Agora vamos meter os pés na realidade e vamos realmente perceber como é que funcionam os mercados. Primeiramente, tens que entender que o mercado não tem o sentido de uma linha reta sempre a subir, mas sim um ciclo contínuo de altos e baixos. E ao longo destes ciclos existem algumas quedas, umas mais severas do que outras, mas é perfeitamente natural e fazem todas parte do processo. Historicamente, e se olharmos para a evolução do S&P 500 nos últimos 20 anos, percebemos que tem registado uma tendência clara de crescimento. Neste período, registrou uma evolução de 235%, o que corresponde a um retorno médio anual de 6,3%. Mas o que pode ser um pouco menos perceptível de ver é que ao longo destes últimos 20 anos ocorreram 8 correções no mercado, ou seja, períodos em que o mercado caiu entre 10% e 20%, e ocorreram 2 bear markets, ou seja, situações onde o mercado caiu mais do que 20%. É muito importante olhares para o comportamento passado do mercado e interiorizar que as quedas fazem parte do processo. Dado que assim, quando o mercado cai, não tomas decisões que te possas arrepender no futuro. Nomeadamente, ficares parado a olhar para o mercado ou, no pior dos cenários, começares a vender as tuas posições com prejuízo porque acreditas que desta vez vai ser tudo diferente e que o mundo vai colapsar. Antes sequer começares a pensar em investir, é fundamental teres um fundo de emergência. Mas o que é isto, um fundo de emergência, e porquê é que é assim tão importante? Vamos imaginar que, infelizmente, tens um azar com o carro e precisa de uma reparação cara, partiste o telemóvel e tens de comprar um novo, ou foste despedido de um dia para o outro e ficas sem rendimento durante algum tempo. Para fazer face a todos estes imprevistos financeiros que acontecem na vida, é importante teres algum dinheiro de lado, o que se chama de um fundo de emergência. Algo que esteja rapidamente disponível, por exemplo, um depósito a prazo ou opções disponibilizadas pelos bancos para este efeito e que cubra entre 3 a 6 meses das tuas despesas mensais. E porquê é que é tão importante construir um fundo de emergência antes de começares a investir? Porque se investires dinheiro que poderás precisar no curto prazo, vais ser muito mais emotivo à variação dos teus investimentos. Isto porque qualquer queda que possas vir a ter no teu portfólio vai parecer um problema gigante, porque sabes que poderás vir a precisar desse dinheiro daqui a um mês ou 2 para uma determinada eventualidade. Enquanto que souberes que estás a investir dinheiro que não irás precisar nos próximos 5 a 10 anos, irás ter uma postura muito menos emotiva e de mais longo prazo nos teus investimentos. Um dos erros mais comuns de quem começa a investir, especialmente nos dias de hoje, é começar a investir logo em criptomoedas. E deixa-me explicar porque é que considero que seja um erro. O mercado de criptomoedas é extremamente volátil. É muito comum uma moeda ter uma variação de 25% a 50% numa única semana. E atenção, estou apenas a referir-me às moedas principais, como a Bitcoin, a Ethereum, a Solana e a Cardano. Porque se formos olhar para as moedas com valor mais reduzido, vemos valores que não fazem sentido nenhum, como variações de 200% e valores muito superiores numa questão de horas ou minutos. E para alguém que não esteja habituado a investir,
pode ser desafiante gerir todas as emoções ao ver o seu dinheiro a variar estes montantes de uma forma tão rápida. Já para não falar nos maus hábitos de investimento que vai ganhando de uma forma inconsciente. Porque a verdade é que as pessoas que compram criptomoedas não fazem ideia daquilo que estão a comprar. Apenas compram ou porque a moeda teve uma grande subida ou porque toda a gente fala dessa criptomoeda nas redes sociais. E no fundo, todo este comportamento nem pode ser considerado como investimento, mas sim é fazer gambling ou fazer apostas em determinadas moedas. Mas não me interpretes mal. Pessoalmente, considero que as criptomoedas podem ter um papel fundamental numa carteira de investimentos, como forma de diversificação. Contudo, começar a investir pelas criptomoedas pode não ser a decisão mais acertada. Warren Buffett tem uma das frases mais conhecidas no mundo dos investimentos. Teme quando os outros forem gananciosos e ser ganancioso quando os outros tiverem medo. E é precisamente aqui que muitos cometem um grande erro. Compram quando o mercado está em alta, tudo parece estar a correr bem e sentem-se confiantes, e vendem quando o mercado começa a cair e ficam com medo do que possa acontecer a seguir. E isto faz com que muita gente pense que tem uma grande estratégia de investimento, quando no fundo o que estão a fazer é comprar no topo e vender nos mínimos. Tudo isto porque estão demasiado focados a tentar prever o que vai acontecer no mercado. Mas a verdade é que nem tu, nem eu, nem ninguém sabe ao certo o comportamento do mercado no curto prazo. Um exemplo perfeito que ilustra este ponto foi o caso do Covid-19 em 2020. Em março de 2020, quando surgiu a pandemia, o mercado entrou em pânico e o S&P 500 caiu cerca de 34% num só mês. Os mídias já estavam a prever uma nova crise financeira global e os investidores começaram a vender as suas posições com medo que o mercado colapsasse. E o que é que aconteceu a seguir? O mercado recuperou de uma forma impressionante. Em apenas 5 meses, o S&P 500 voltou aos níveis pré-pandemia e no final de 2020 já estava em novos máximos históricos. Este exemplo mostra o quão difícil, ou mesmo impossível, é prever os movimentos do mercado no curto prazo. E por último, o erro mais comum que vejo as pessoas cometerem é seguirem as modas ou recomendações dos gurus. E aqui tenho que admitir que quando comecei a investir, cometi este erro vezes sem conta e na maioria dos casos não tive um resultado muito positivo. Em meados de 2020, quando fiz 18 anos, abri logo uma conta na corretora e comecei a investir. Na altura estava muito na moda tudo o que fosse ligado à alimentação vegetariana. E uma ação muito popular naquela altura era a Beyond Meat, uma empresa pioneira na criação de alternativas vegetais à carne. Lembro-me que o produto mais popular na época era o hambúrguer, que parecia exatamente um hambúrguer de carne normal, mas era feito apenas com ingredientes à base de plantas. Eu via toda a gente a falar da empresa nas redes sociais e tudo a comprar ações da empresa, e na minha cabeça parecia óbvio que mais tarde ou mais cedo a ação iria explodir. E adivinha o que eu fiz? Comprei ações da empresa como se não houvesse amanhã. Comprei por volta dos $150 e cheguei mesmo a ter um retorno positivo de 30% em menos de 20 dias. No entanto, e passado um ano e meio, vendi toda a minha posição com uma perda superior a 50%. Então, e qual é a grande lição que podemos tirar deste caso? Por muito promissor que uma empresa pareça ser, é fundamental fazeres a tua pesquisa e garantir que percebes todo o modelo de negócio e, no fundo, tudo o que está por trás da ação. E mais importante ainda, garantir que estás a pagar um preço justo por uma ação. Porque se tu comprares uma excelente empresa, mas a um mau preço, continua a ser um mau investimento. Gosto de olhar para os investimentos numa perspectiva de longo prazo e apenas adquirir ações na qual eu perceba o seu modelo de negócio e que acredito que irão continuar a ser relevantes no mercado nos próximos 5 a 10 anos. No entanto, e como a realidade é muito imprevisível, uma empresa que hoje preencha todos os teus requisitos para considerares um bom investimento, daqui a uns anos poderá não corresponder às tuas exigências. E talvez a melhor decisão seja mesmo venderes a tua ação. Eu fiz um vídeo, agora a aparecer no ecrã, onde expliquei as 4 razões principais em que realmente a melhor decisão é mesmo venderes as tuas ações. Se ainda não viste o vídeo, aconselho-te vivamente a passares por lá, dado que acredito que te possa acrescentar valor. Por hoje é tudo, apenas pedia para deixares um gosto e subscreveres o canal, dado que faz toda a diferença. Um grande abraço e vemo-nos para a semana.